Welcome to Editor's Choice, Latin American Perspectives Book Conversations. My name is Alexander Scott. I am the Outreach Coordinator for Latin American Perspectives and a member of the Editorial Collective. My name is Tomás Crowder Taraborelli, and I'm a member of the Editorial Collective and the editor of the Media and Film section. Today we will be talking with Professor Armando Boito to discuss his recent book, Reform and Political Crisis in Brazil, Class Conflicts in Workers' Party Governments, and the Rise of Bolsonaro Neo-Fascism, published by Haymarket Books in 2022. Armando Boito is Professor of Political Science at the State University of Campinas, Brazil. He is among the leading Marxist social scientists in Latin America and the author of several books on Marxist political theory and Brazilian politics, as well as the editor of the Brazilian journal Crítica Marxista. This interview will be conducted in Portuguese. Na primeira parte de Reforma e Crise Política no Brasil, você analisa os governos de Lula e Dilma, que você define como neodesenvolvimentista. Você pode explicar ao nosso público quais foram e são algumas das estratégias políticas, econômicas e sociais no desenvolvimento? Elas tiveram sucesso? Elas falharam? E se falharam, por que falharam? O público na América Latina e no Brasil está bastante acostumado com esse termo, desenvolvimentismo, e esse novo termo que eu uso, que é neodesenvolvimentismo. Tem uma tradição muito grande no pensamento e na análise política nos países da América Latina, principalmente nos países mais urbanizados, mais industrializados, como México, Argentina, Brasil, Chile, né? Então, eu vou tentar fazer uma explicação rápida. O desenvolvimentismo vigorou no Brasil entre a década de 1930 e a década de 1980. Ele foi sucedido pelo modelo capitalista neoliberal a partir da década de 80. O que era o desenvolvimentismo, o antigo desenvolvimentismo, o clássico, né? Era uma política de industrialização por intermédio da intervenção do Estado na economia. O Estado funcionava como empresário, como fornecedor de infraestrutura e com uma política de estímulo ao crescimento industrial, na política de créditos, na política de comércio internacional, etc. Além disso, o desenvolvimentismo incorporou a classe operária, os trabalhadores, ao sistema político. Criou um movimento sindical, o Getúlio Vargas criou um movimento sindical sob o seu controle, mas concedeu, de fato, inúmeros e muitos direitos trabalhistas aos trabalhadores, por intermédio da chamada Consolidação da Lei dos Trabalhos, que foi instituída em 1943. Então, o que você tem no desenvolvimentismo clássico entre 30 e 80? Você tem uma política econômica e também uma política social que faz com que, de alguma maneira, convirjam, aproximem-se os interesses da burguesia industrial e de segmentos importantes das classes trabalhadoras. Não quer dizer que havia uma aliança da classe operária com a burguesia nacional para fazer uma revolução nacionalista, não houve nada disso no Brasil. Mas havia uma convergência, mais ou menos frouxa, e que era a base do varguismo e do desenvolvimentismo clássico. Então, vejam, o desenvolvimentismo é uma política econômica, uma política social, uma frente de classes, uma frente policlassista, e ele é uma política ambiciosa. Por quê? Porque ele muda toda a antiga divisão internacional do trabalho. Nessa divisão internacional do trabalho, o Brasil produzia e exportava produtos primários, agropecuária, produtos minerais, e importava produtos manufaturados. O desenvolvimentismo mudou isso, industrializou o país.
Então, o capital estrangeiro que quisesse ter acesso ao mercado interno brasileiro, tinha de vir investir e produzir aqui. Isso foi o velho desenvolvimentismo, grande intervencionismo do Estado nessas condições que eu, resumidamente, apresentei. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou a taxa básica de juros da economia para 16,25% ao ano e sem indicar a tendência para a próxima reunião no mês que vem. Vamos ao vivo a Brasília. Boa noite, Zileide Silva. Boa noite. A decisão foi por 5 votos a 3. Quem perdeu queria aumentar os juros para 16,5%. 3 votos vencidos. O Banco Central explica que inicia agora um processo moderado de ajuste da taxa básica de juros para impedir que a inflação prejudique o crescimento sustentado da economia. Acabou a TPC. O que é que eu chamo de neodesenvolvimentismo? Em primeiro lugar, eu preservo o termo desenvolvimentismo porque se trata também de uma política de intervenção do Estado na economia, uma política ativa do Estado, na qual ele intervém na economia para estimular o crescimento econômico. Então já é uma diferença com o neoliberalismo, porque o neoliberalismo é a ideologia e a proposta do Estado mínimo. Não foi o que fizeram os governos Lula e os governos Dilma. Eles intervieram na economia e intervieram de maneiras diferentes. Política fiscal, política de comércio exterior, política creditícia, política de fortalecendo o que havia ainda de empresas estatais, né? As empresas estatais eram em número e importância muito grande no Brasil e tinham sido, boa parte delas foi privatizada pelo modelo capitalista neoliberal, não é? Então, essa é uma primeira característica que aproxima. E a segunda característica é a política social do neodesenvolvimentismo. Agora, aqui tem uma coisa interessante. Vejam só a ironia da história. O Getúlio Vargas, que era um político profissional que vinha de uma família de grandes proprietários de terra do sul do país, ele era um latifundiário, o Getúlio Vargas, ele se apoiava na classe operária industrial urbana, era o apoio dele. Vejam bem, ele não representava os interesses dessa classe, não é isso que eu estou falando. O programa dele era um programa de desenvolvimento capitalista que favorecia fundamentalmente a burguesia industrial. Mas ele tinha um apoio na classe operária por causa de ele ter elaborado e feito aprovar a consolidação das leis do trabalho, que é um código do trabalho que até hoje atormenta a burguesia brasileira. O neoliberalismo está até hoje, a cada novo governo neoliberal, surge uma nova iniciativa para amputar, cortar uma parte da CLT, a consolidação das leis do trabalho. Então, o Getúlio Vargas se apoiava na classe operária, estrito sensu. Era seu apoio, não era que ele a representasse. Bem, acho que está claro isso. Sim, está claro. Agora, o Lula e a Dilma, os governos desses dois, o Lula, o que é o Lula? É um operário metalúrgico. Ele veio do movimento sindical, mas em quem ele se apoia fundamentalmente? É no movimento sindical? Não é. Ele goza de simpatia no movimento sindical. A parte mais significativa do movimento sindical apoia os governos Lula, sobre isso não pode haver dúvida, mas o segmento popular mais próximo do Lula e que é a base social típica e característica do lulismo é aquilo que nós chamamos de trabalhadores da massa marginal. São trabalhadores como camponeses de área agrícola decadente, empregados e empregadas domésticas, os camelôs, esses vendedores ambulantes,
prestadores de serviços que trabalham de maneira autônoma e de baixa qualificação. Esse contingente é o maior contingente populacional da população economicamente ativa no Brasil. É o maior. E ele cresceu muito durante o período do capitalismo neoliberal. A trajetória do Lula, saindo do sindicalismo, indo para a política, é também a trajetória na qual ele deixa de ter o sindicalismo como sua principal base social, embora não a tenha abandonado, não é isso que eu estou falando, mas ele se aproxima cada vez mais dos trabalhadores da massa marginal. O que o Lula faz, então? O Lula faz uma grande inovação na legislação do trabalho, como fez o Getúlio Vargas, porque a consolidação das leis do trabalho era, de fato, um código do trabalho avançado para a época. E essa foi a grande obra, digamos assim, popular do Getúlio. Qual é a grande obra popular do Lula? São programas sociais focados nesse segmento que eu denomino trabalhadores da massa marginal. Programa de transferência de renda, Bolsa Família. Programa de construção de casas populares, Minha Casa Minha Vida. Programa Luz para Todos, para levar energia elétrica para locais do país que ainda não tinham. O programa de irrigação do semiárido, que é um programa fantástico. Esse programa de irrigação do semiárido é um programa fantástico. Eu andei um pouco pelo sertão do Nordeste, as pessoas ficavam sem água no período de seca. Eles fizeram um programa de algo que se chama cisterna, é um poço que a pessoa constrói no quintal da sua casa. Esse poço recolhe e conserva a água da chuva. Resolve o problema da água para a família o ano todo. Isso, assim, para quem mora naquela região, tem um significado enorme. Então, vejam bem, eu não estou diminuindo os programas sociais do governo Lula. Não estou diminuindo a importância deles. Estou destacando aqui que eles se voltam prioritariamente para os trabalhadores da massa marginal. Um outro programa muito importante é o Pronatec, que é uma rede de escolas e cursos técnicos para profissionalização dos jovens trabalhadores que o Lula e a Dilma criaram e expandiram por todo o Brasil. Os pesquisadores de sociologia da educação mostram que os usuários desse Pronatec são fundamentalmente trabalhadores da massa marginal. Muito interessante. Então, o que os governos Lula e Dilma fazem? No plano da política econômica, estímulo ao crescimento por intermédio da intervenção do Estado. No plano da política social, políticas sociais que melhorem as condições de vida dos trabalhadores da massa marginal e também medidas de políticas sociais que mantenham a situação da classe operária, de amplos segmentos da classe média. Eles tiveram política social para a classe operária e para a classe média também. Por exemplo, para a classe média, as cotas raciais e sociais para ingresso na universidade e no serviço público, né? Para a classe operária, o Lula reconheceu as centrais sindicais, negociou com as centrais sindicais, parou o corte dos direitos do trabalho, tá certo? E tomou medidas. A Dilma, no programa dela, incluiu os trabalhadores e trabalhadoras domésticas na legislação do trabalho. Essas trabalhadoras estavam excluídas. O Lula agora está discutindo com os representantes dos trabalhadores em plataformas, Uber, iFood, esses entregadores, motoristas, uma regulamentação mínima dessas atividades para proteger o trabalhador. Então, também tem política social para outros setores.
Aí vocês. Então, essa nova política eu chamo de neodesenvolvimentista. Eu poderia falar, ó, ela não é focada na indústria como era a política do Vargas. Não é. Mas ela tem sim alguns aspectos de recuperação da indústria brasileira. Vou dar só um exemplo: a chamada política de conteúdo. Vou dar dois exemplos: a política de conteúdo local e a política do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É o maior banco de investimento do hemisfério sul, talvez. É um banco com um capital muito grande. O que o Lula fez? Ele colocou o orçamento desse banco à disposição das grandes empresas nacionais para estimular e fortalecer essas empresas. E com a política de conteúdo local, ele foi criando um protecionismo focado para certos ramos da indústria brasileira. Então, por exemplo, as compras governamentais, prioridade para comprar de empresas instaladas no Brasil. E a prioridade é muito significativa, é praticamente um monopólio. A Petrobras, toda a cadeia do óleo e gás, a Petrobras tem que priorizar a compra de equipamentos e serviços produzidos por empresas implantadas no Brasil. Então, é tanto empresa estrangeira quanto nacional, mas que esteja implantada no Brasil. Esse é um aspecto industrializante muito importante do neodesenvolvimentismo, mas o foco dele não é a indústria, ele não logrou fazer com que a indústria recuperasse o peso que ela tinha na economia brasileira há 40 anos atrás. Longe disso, a participação industrial continuou caindo. Aí vocês me perguntaram, mas eles foram bem-sucedidos, foram exitosos nessa política? Eles foram sim. E foram principalmente quando quando as commodities, soja, minério de ferro, principalmente essas duas commodities, estavam com uma alta cotação no comércio internacional. Eles foram muito bem. O auge disso tudo é o segundo governo Lula, de 2007 a 2010. 2007, 2008, 2009, 2010. Esse quadriênio é o auge do neodesenvolvimentismo. E por que os governos do PT terminaram mal, com a Dilma caindo? Pelo seguinte, e aqui, pensando um pouco fui informado que tem estudantes no nosso público, né? Então queria chamar a atenção para um detalhe. Todo programa político, econômico e social tem uma base de classe. São intelectuais, são agentes do Estado que concebem e colocam no papel esses programas. Esse trabalho, que é um trabalho importante, não é, no entanto, a parte mais importante da história. O neodesenvolvimentismo e a política neoliberal, elas não estão com a força toda que tem hoje. O Brasil, você tem uma disputa entre neoliberalismo e neodesenvolvimentismo. Por que essas duas? Porque, por exemplo, uma política econômica socialista, uma política social socialista, está completamente marginalizada, porque depende da correlação de forças. O fundamental são os interesses envolvidos nesses programas. E por isso que eu falei, todo programa tem uma base de classe. E é possível ser mais específico. Um aspecto interessante do seu livro é a sua análise marxista da luta de classes e de economia política do Brasil. Sua análise das diferentes facções da burguesia brasileira é fascinante. Você pode explicar aos nossos ouvintes como são formadas essas diferentes facções? O que se distingue e qual é o papel que desempenharam na política brasileira? Então, eu posso tentar explicar, sim. O fato, para sintetizar e orientar quem está nos ouvindo, eu diria: a política econômica e social neoliberal
que nós vamos resumidamente chamar da política do Estado mínimo, essa política representa fundamentalmente os interesses de uma fração da burguesia brasileira que eu denomino grande burguesia associada. É uma burguesia perfeitamente integrada ao capital internacional. A outra política, a política neodesenvolvimentista, é uma política que representa fundamentalmente, estou usando esse advérbio, fundamentalmente, os interesses de uma fração da burguesia brasileira que eu denomino grande burguesia associada. Então você tem duas frações, ambas grande burguesia. Vejam que uma é grande burguesia associada, a outra é grande burguesia interna. A denominação que eu uso é uma denominação do Nikos Poulantzas, né? Burguesia interna. O que quer dizer burguesia interna? É uma burguesia, ela é dependente do capital internacional, ela quer que o capital internacional venha ao Brasil, dinamize e estimule o capitalismo brasileiro, ela não é anti-imperialista. Por isso que eu não a denomino burguesia nacional, ela não é uma burguesia nacional. Mas, embora ela seja dependente desse capital internacional, ela disputa com o capital internacional posições no capitalismo brasileiro. E aí surgem conflitos. A relação dela com o capital internacional é de unidade e também de luta. E aí, qual desses dois termos vai prevalecer vai variar de uma conjuntura para outra. Mas o fato é que essa grande burguesia interna fazia oposição, mas uma oposição seletiva à política neoliberal da década de 90. Por que eu digo seletiva? Por exemplo, você não vai encontrar documentos das associações empresariais que pertencem a essa grande burguesia interna criticando a eliminação, a supressão de direitos trabalhistas. Eles não se posicionavam também contra a supressão, a eliminação de direitos sociais. Essa grande fatia do neoliberalismo eles apoiavam. Mas quando você vai ver a política econômica, estrito sensu, aí a política de crédito, a política fiscal, a política de comércio internacional, política de juros, aí eles tinham restrições. Não é? Então, eles faziam essa oposição seletiva ao programa neoliberal. Então, essas são as duas grandes frações. Duas frações do grande capital. O que aconteceu no final da década de 90 no Brasil? Conforme os governos do Fernando Henrique Cardoso, porque foram dois governos, de 1994 até 2002, foram 8 anos de governo. Conforme o governo Fernando Henrique Cardoso foi avançando nas reformas neoliberais, os conflitos com a grande burguesia interna foram se tornando mais graves. Eu vou lembrar apenas um episódio aqui. Tem um outro livro meu, denominado Política Neoliberal e Sindicalismo no Brasil, onde eu analiso as políticas neoliberais do Fernando Henrique na década de 1990 e a posição do sindicalismo diante dessa política. E nesse livro eu mostro. O movimento sindical convocou uma greve geral em junho de 1996, de protesto contra a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. A greve era uma greve contra a recessão e contra o desemprego. A principal associação de empresários industriais do Brasil, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, apoiou a greve. Mas ela apoiou publicamente, publicando artigos na imprensa assinados pelo presidente da Federação das Indústrias. E na zona sul aqui da cidade de São Paulo, que tinha um grande cordão industrial, os empresários
liberaram os operários para participarem das manifestações contra a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Então, você começa a ter uma convergência. Quer dizer, o movimento operário popular está na defensiva, está muito fragilizado, está sob ataque neoliberal, e, de repente, surge um segmento da classe capitalista que está insatisfeito com aquela política econômica. Era natural que houvesse uma aproximação, e houve essa aproximação. Na verdade, se formou uma frente política. E o governo Lula, em 2000, que vence a eleição em 2002 e assume em 2003, ele vai representar essa convergência. Eu chamo isso de frente política neodesenvolvimentista. Então, não existe o programa econômico e social neodesenvolvimentista sem a frente política de classes que dá apoio, que dá sustentação para esse programa. Então, a inteligência, a imaginação dos intelectuais, dos agentes de Estado, ao organizarem esse programa, conta, é importante, mas não é a parte mais importante da história. E acrescento uma observação. Provavelmente o Lula não teria vencido a eleição de 2002, não fosse ter conquistado uma parte importante dos votos dos trabalhadores da massa marginal. E na eleição de 2006, então, aí isto fica muito mais claro. Aí ele fez a política de transferência de renda e outras, né? Aí o voto dos trabalhadores da massa marginal se deslocam todo para a candidatura do Lula. Então, esses trabalhadores da massa marginal são principais beneficiários da política social dos governos do PT, e eles são a principal jazida de votos, a principal reserva de votos dos candidatos neodesenvolvimentistas, que são os candidatos do PT. Agora, tem eu falei do sucesso desse programa e da natureza de classe, mas eu não falei da segunda parte da pergunta do Alex, que era o seguinte: por que houve a crise? Você tinha perguntado isso, né, Alex? Aí a resposta está embutida naquilo que eu já disse. Por quê? Porque o que eu estou mostrando é que esse programa atende os interesses de uns em detrimento dos interesses de outros. Então, esse programa já traz embutida a possibilidade de crise. Né? A crise, na análise, eu procuro aplicar a teoria política marxista nas minhas análises. Eu uso muito Nikos Poulantzas, as obras teóricas do Nikos Poulantzas, Poder Político e Classes Sociais, as obras históricas também, Fascismo e Ditadura, as classes sociais do capitalismo de hoje, Crise das ditaduras. Uso também o Gramsci, e mais recentemente eu digo temos porque eu tenho um grande grupo de pesquisa que eu tenho coordenado, temos usado também a Nancy Fraser. Estamos tentando fazer um mix desses autores. E nesse gênero de análise, a crise não vem de fora. Ela é sempre uma possibilidade na situação de um governo ou de um arranjo político. Porque todo governo, todo arranjo político está envolvido em conflitos que são conflitos de classe, podem ser também conflitos de gênero, conflitos raciais, tá certo? Então, o que provocou a crise? O que provocou a crise foi que a grande burguesia associada e o capital internacional, inclusive os Estados Unidos, perceberam na desaceleração da economia após 2008, uma oportunidade de iniciar um ataque contra os governos do PT. E não venham me dizer que isso é teoria da conspiração. Não é. Estou falando de classes, de segmentos sociais,
não se tratava de uma conspiração, no sentido de um pequeno número reunindo-se secretamente para, com superpoderes, determinar o curso da história. Não é isso. São grandes empresas espalhadas por todo o Brasil que obtiveram um apoio muito sólido na fração superior, na fração mais rica da classe média. Essa fração se mobilizou, tomou as ruas, é tudo a céu. Grande parte dessa história é a céu aberto. Tem uma história oculta, mas grande parte é a céu aberto. A história oculta na qual eu estou pensando nesse momento é a ação do judiciário por intermédio da operação chamada Lava Jato, que, a pretexto de combater a corrupção, simulando combater a corrupção, combatia, na verdade, o neodesenvolvimentismo e os governos do PT. E cada vez mais surgem documentos mostrando que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos apoiava, alimentava, fornecia know-how, documentos para que a Lava Jato pudesse incriminar os integrantes dos governos neodesenvolvimentistas. Contra o Lula e contra a Dilma, não acharam nada. A vida do Lula foi revirada de alto a baixo, não acharam nada. Mas encontraram uma maneira de prendê-lo por intermédio de um lawfare, que foi prisão essa que foi responsável pela vitória do Bolsonaro em 2018. Então, frente à pergunta se o governo neodesenvolvimentista estava dando certo, por que é que a Dilma caiu? Porque ele estava dando certo para a grande burguesia interna, para a baixa classe média, a massa mais empobrecida da classe média, para trabalhadores operários, para trabalhadores da massa marginal. Para essa parte da sociedade, nós podemos dizer que ele estava razoavelmente dando certo. Mas para a burguesia associada, para o capital internacional, para a alta classe média, para os pequenos proprietários, que são muito reacionários no Brasil, taxistas, caminhoneiros, lojistas, artesãos, para essa gente não estava dando certo, porque o programa contrariava os interesses deles. A burguesia associada tinha seus interesses contrariados, porque os governos do Lula e Dilma se afastavam da ortodoxia neoliberal. Eles não romperam com o modelo no seu conjunto, mas eles se afastavam da ortodoxia no plano das medidas de política econômica e social. Então, para a grande burguesia associada, a suspensão das privatizações, a proteção às empresas locais, a política de crédito do BNDES também era uma política que incomodava muito. Tanto é que, quando o Temer assume, ele vai desfazer uma a uma todas essas políticas. Podemos falar disso depois. Então, para a grande burguesia associada, o prejuízo vinha por aí. A alta classe média estava muito incomodada com a ascensão mínima, aos nossos olhos, muito pequena, que os trabalhadores manuais, a baixa classe média, estavam obtendo nos governos neodesenvolvimentistas. Eu não sei se aqueles que nos seguem aqui na LEP têm conhecimento, então, por isso, eu vou dedicar uma pequena fala a esse aspecto. As redes sociais ficaram repletas de manifestações de revolta da classe média rica e branca contra o fato de pessoas negras e pobres estarem frequentando ambientes que antes eram reservados à classe média rica e branca. Estão entendendo? E, em alguns casos, por exemplo, nas cotas raciais e sociais, eles entraram na justiça. A política de cotas, a constitucionalidade da política de cotas, foi a julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é o equivalente aqui no Brasil à Suprema Corte dos Estados Unidos.
E o Supremo Tribunal Federal declarou que era, sim, constitucional a política de cotas. Mas essas associações de classe média tentaram barrar isso de todo jeito. Outra coisa que revoltou muito a classe média rica e branca foi a extensão dos direitos trabalhistas às empregadas e empregados domésticos, porque a relação era uma relação quase servil, feudal, sabe? Do empregador com a empregada. E, de repente, entra a lei lá e formaliza, então tem que pagar férias, tem que registrar na carteira de trabalho, etc. Isso daí também. Um governo que faz isso, essa classe média não perdoa jamais. Você dedica uma seção importante do seu livro à análise da distinção entre bonapartismo e populismo. Você pode explicar essa distinção aos nossos ouvintes e descrever por que você acha que ela é importante para compreender os governos do PT e também a ascensão do neofascismo? Eu acho a distinção muito importante por algumas razões que vou tentar resumir. Quando se fala quem fala, tem autores aqui no Brasil que falam em bonapartismo para caracterizar o governo Lula. Esses autores falam em bonapartismo por duas razões. Primeira, porque supostamente o governo Lula gozaria de uma autonomia muito grande diante da burguesia, tal qual Bonaparte, que o Marx descreve no 18 Brumário. Segundo, porque esse governo teria uma base social conservadora. Ele se apoiaria nesses trabalhadores da massa marginal, tal qual eu estou dizendo, mas a aspiração desses trabalhadores da massa marginal seria conservadora. Eles seriam contra as reformas mais avançadas, etc. Eu discordo das duas ideias. Eu pesquisei muito sistematicamente, e eu repito, não apenas eu, nós temos um grande grupo de pesquisa. Aí no livro, inclusive, tem 3 artigos que eu escrevo em coautoria com colegas do grupo. Nós podemos afirmar que a grande burguesia interna se identificou com a política neodesenvolvimentista. Havia uma correspondência objetiva entre as medidas dessa política e os interesses dessa fração burguesa, e, além dessa correspondência objetiva, essa fração burguesa se reconhecia subjetivamente no governo Lula. No meu livro eu mostro aí declaração de vários dessas lideranças empresariais. Então, em primeiro lugar, não aceito essa ideia de que o Lula ficava zigue-zagueando entre diferentes frações da burguesia. Não. Tinha uma orientação clara na política econômica e essa orientação era apoiada por uma fração burguesa e provocava descontentamento em outras. Segundo, eu não aceito que a base social do lulismo seja conservadora. O que eles reivindicam? Reivindicam distribuição da renda. Essa é uma reivindicação autenticamente popular. Não tem nada de conservador nisso. O bonapartismo, que está no livro do Marx, o 18 Brumário, o campesinato apoia o Luiz Bonaparte para ele sufocar as rebeliões operárias e pequeno-burguesas de Paris, nas quais esses camponeses viam uma ameaça à propriedade privada. Então, é verdade, o bonapartismo tem uma base conservadora, popular conservadora. Não é o caso do Brasil. É uma base popular que tem uma aspiração popular pela distribuição da renda. E de resto, eu acho que os argumentos que os colegas que usam esse conceito apresentam para dizer que essa base é conservadora são argumentos muito frágeis. Então, o que as pesquisas mostram? As pesquisas mostram que os mais pobres são mais críticos e contrários à greve do que os mais ricos. Isso não é argumento, porque, veja bem, para fazer esse argumento de maneira completa, então eu teria que dizer que os mais ricos, por serem mais tolerantes com as greves, seriam mais progressistas. Eles seriam progressistas e os pobres seriam conservadores, porque
Se esse indicador serve para os pobres, deverá servir para os ricos. Segundo lugar, essas pesquisas não explicam como foram feitas. Se eu pego uma greve do metrô, num dia que está chovendo, vou lá e faço uma pesquisa para perguntar o que os usuários acham da greve do metrô, foi assim que foi feita? Eu não sei como foi feita. Então, esse é um argumento muito frágil para contemplar 13 anos de história do Brasil, sabe? E sendo que o Lula responde, com o que o Lula responde a esse povo? Com um programa de transferência de renda, de habitação popular, de irrigação do semiárido. Então o Lula não está entendendo nada. Não, bonapartismo eu acho equivocado. Agora, é importante marcar que se trata de populismo. Populismo entendido como uma política reformista, porque, assim, quando falam populismo aqui no Brasil, muitos estão pensando na ideia liberal de populismo. Qual é essa ideia liberal? Ela é tributária, ela é inspirada no Weber. O populismo é uma liderança carismática e o líder populista engana uma massa da população que é desinformada, ignorante, e manipula essa massa. Esse é o conceito vulgar de populismo. Não é isso que eu entendo por populismo. Populismo é um reformismo superficial, é verdade, fraco, é verdade, mas é um reformismo que é feito sem organizar e sem mobilizar as classes populares. Então, você não tem um grande partido populista de massa. Você tem, por exemplo, um partido operário social-democrata reformista. É um grande partido popular de massa que promove reformas, o estado de bem-estar social, a social-democracia, a antiga, né? E o estado de bem-estar social. O populismo, justamente porque a massa não está organizada partidariamente, não está organizada num partido político, os resultados são muito mais modestos. E a relação política é uma relação muito atrasada. O Lula, em 2017, ele fez uma grande viagem pelo Nordeste, que é a região que mais vota no presidente Lula, né? E é a região que nos salvou do Bolsonaro na última eleição, em 2022. Eu acho que hoje é dia de nós, que moramos em São Paulo, agradecer a um povo extraordinário, um povo que foi ofendido pelo meu aniversário, que é o nosso querido povo nordestino, que nos consagrou com essa vitória extraordinária. Eu quero agradecer aos 215 milhões de habitantes, mas o povo do Nordeste merece uma palavra especial, porque aquele povo foi muito porreta no primeiro, no segundo, na eleição da Dilma, na minha primeira eleição, e vai ser muito porreta para ajudar a gente a governar esse país. No site do Partido dos Trabalhadores tem várias reportagens sobre essa viagem. E eles dizem nessas reportagens, o povo do Nordeste vê o Lula como um pai. Como um pai, que era também como os trabalhadores da década de 40, 50 viam Getúlio Vargas. O Brasil é, sim, um país populista, sabe? E isso marcou profundamente o lulismo. E aqui tem uma ironia da história, porque o Lula e o PT nasceram prometendo superar o varguismo, superar o populismo, mas nem tudo que os partidos e os agentes políticos querem fazer é possível, né? Então, muitas vezes, você acaba enredado e envolvido numa história e numa tradição que você prometia e talvez sinceramente pretendia vencer. You're listening to Editor's Choice, Latin American Perspectives Book Conversations. Today we are talking with Professor Armando Boito about his recent book, Reform and Political Crisis in Brazil. Gostaríamos agora de parar e focar por alguns minutos nas estratégias discursivas do neofascismo.
Quais você acha que foram as ferramentas mais eficazes que a extrema-direita usou para seduzir o seu eleitorado? O bolsonarismo, muitos chamam o bolsonarismo de populismo de direita. Eu acho equivocado, primeiro porque eu acabei de falar, bom, olha, se você entender populismo como uma liderança personalista, então aí praticamente toda a liderança, Joe Biden, Trump, tudo é populista. É natural que seja assim na sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, o personalismo só reduz um pouco quando você tem um partido operário de massa organizado. Aí o conflito político partidário fica mais ideologizado, mais abertamente ideológico, abertamente programático, sabe? O Cerrone, não sei se vocês conhecem, Umberto Cerrone, que é um grande marxista italiano, ele tem um pequeno livro, Introdução à Teoria ou Teoria dos Partidos Políticos, onde ele desenvolve essas ideias. Grande livro, pequeno grande livro. Então, hoje, como você não tem um partido de massa dos trabalhadores, os partidos dos trabalhadores estão todos em crise prolongada, então a política está extremamente personalizada. Então, se você vai chamar de populismo a personalização da política, então o Lula é populista, o Bolsonaro é populista, o Biden, o Trump, todos. Bom, mas aí você vê que está insatisfatório, né? Quer dizer, é tudo igual, Biden, Trump, Lula, Bolsonaro, você sabe que não é. Então você tem que dizer, que populismo é esse do Bolsonaro? É um populismo de direita. Direita não caracteriza muito, né? Dá uma indicação, mas não caracteriza. Um conservador é de direita, um fascista é de direita, um neoliberal é de direita. Então você precisa qualificar. E, de novo, você está às voltas com esse problema. Você vai ter que qualificar. Ele é um populismo fascista? Ele é um populismo liberal? Então, estamos, de novo, diante do mesmo problema. Eu tenho caracterizado o bolsonarismo e o Bolsonaro como neofascista. Tem duas outras caracterizações. A Urbinati, né? A Nádia Urbinati considera populista, fala em populismo de direita. Repito, para mim, de direita, é muito insatisfatório. Tem um conterrâneo de vocês, esqueci a universidade na qual ele trabalha, é o Benjamin Teitelbaum, que escreveu sobre Steve Bannon e outros, e sobre o próprio Olavo de Carvalho, que é um intelectual ligado ao bolsonarismo, recentemente falecido. Ele considera que o bolsonarismo, o trumpismo seriam tradicionalistas. Tradicionalista no sentido do René Guémon, no sentido do Evola, ou Évola, né, o italiano, Julius Evola. Né? Eu acho essa caracterização equivocada. Por que equivocada? Porque se você pegar o Júlio... Esses tradicionalistas, eles tinham uma visão cíclica da história e uma defesa da sociedade em castas. Então, você teria uma casta superior, que seriam os sacerdotes, os teólogos, a casta dos homens de negócio, a casta, pode ser agora que me fuja alguma coisa, dos guerreiros e a casta dos trabalhadores, ou, como eles também denominam, casta dos escravos. Então, você tem essas 4, 5 castas. A história percorre ciclos. Quando são os teólogos que estão como classe dominante, você está na fase de ouro. Aí vai decaindo automaticamente, não tem como evitar isso. Até chegar ao domínio da casta dos escravos ou trabalhadores, e o auge disso é o comunismo, né? E que aí seria a decadência da humanidade. Então, mas o consolo que resta é que logo, logo vai voltar para a casta de ouro, porque a história desenha círculos e, no longo prazo, digamos assim, nunca sai do lugar. O eixo é sempre o mesmo. Ora,
Você não encontra isso nem no bolsonarismo, nem no trumpismo, e digo mais, nem no Steve Bannon. O Steve Bannon entende que, em primeiro lugar, eles defendem, eles substituem a casta pela nação. Mas a nação, o Estado-nação é um espantalho para os tradicionalistas, é uma figura da modernidade a ser combatida. E se você perguntar ao Steve Bannon quem é na sociedade o repositório dos valores morais, etc., são os trabalhadores, e principalmente os trabalhadores do mundo rural. Então, a casta dos escravos agora é o nec plus ultra, a mesma coisa para o Olavo de Carvalho. Então, e o Steve Bannon também diz que tem dúvidas desde o surgimento do cristianismo, não aceita essa ideia da história cíclica. Eu não acho que seja tradicionalista. O Benjamin Teitelbaum, é verdade, ele não fala tradicionalista, ele fala neotradicionalista. Mas eu acho que as modificações que eles introduzem é uma ruptura com o tradicionalismo, não é uma renovação do tradicionalismo. Eu caracterizo como neofascismo, eu parto da caracterização do Togliatti, o Palmiro Togliatti, né, aquele dirigente comunista italiano. Ele escreveu um livro intitulado Lições sobre o Fascismo, né? Eu gosto muito desse livro. E ele define, como toda definição, é uma coisa muito sintética, mas ele define o fascismo como um movimento reacionário de massa e a ditadura fascista como uma ditadura reacionária de massa. Ele diz, não basta ser reacionária, tem que ser de massa. Então tem que ter um movimento reacionário de massa. O bolsonarismo tem, aqui no Brasil. Olha, o bolsonarismo é mais engajado, mais mobilizado e põe mais gente na rua hoje, mesmo depois da derrota eleitoral do Bolsonaro, eles põem mais gente na rua do que a esquerda. Agora mesmo, no 26 de setembro, fizeram uma grande manifestação na Avenida Paulista, protestando contra um dos presos, um dos prisioneiros da tentativa de golpe de 8 de janeiro, veio a falecer acidentalmente, ele tinha uns problemas de saúde, veio a falecer tomando sol lá na prisão, faleceu nesse momento. E eles fizeram um protesto lá na Avenida Paulista, um protesto muito forte, como há muito tempo a esquerda não faz. Por exemplo, nós aqui fizemos mais de um protesto em defesa do povo palestino, não tinha nem metade do que tinha de bolsonarista na Avenida Paulista. Então, eles são muito mobilizados. Durante o governo Bolsonaro, eles fizeram várias manifestações enormes que tomavam conta das principais cidades do país. Era o que aparecia na imprensa, mas nas pequenas e médias cidades, você ouve de conhecidos que moram nessas cidades menores, a mobilização bolsonarista existia lá também. Então tem uma capilaridade, né? Eles estão capilarmente presentes na sociedade e estão mobilizados. Agora, qual é o discurso? Qual é a ideologia que os mobiliza? O anticomunismo, em primeiro lugar. O anticomunismo. Muitos debocham, riem do anticomunismo dos bolsonaristas, dizendo que não tem perigo comunista em lugar nenhum. Eu acho que tem, sim. Acho que tem. Quando eles falam de comunismo, eles estão falando de Cuba, da Venezuela, ou estão falando mesmo aqui do Brasil, a política que admite pobres e negros no serviço público, isso para eles é comunismo. Não tem isso de... Quando Marx e o Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista, aquela primeira frase, um fantasma ronda a Europa, o espectro do comunismo, o que havia de movimento comunista na Europa? Então, o comunismo é uma ideia que a burguesia, a classe média rica, recorre a ela quando se sente ameaçada. E eles estão ameaçados no Brasil e na América Latina. Eu me incomodo um pouco com aqueles que dizem que isso daí é fantasia, loucura deles, porque é uma maneira de desprezar
não é desprezar, de avaliar erroneamente a força da esquerda no continente latino-americano. É como se a gente não tivesse incomodando ninguém. Não, nós estamos incomodando, sim, não só em Cuba e na Venezuela, mas na Bolívia está incomodando muito, no Brasil está incomodando muito. O Milei na Argentina é uma reação à luta popular. O Bolsonaro no Brasil é uma reação à luta popular. Eles não são como o Don Quixote, que lutava contra moinhos de vento, né, imaginando que fossem monstros. Não, são monstros mesmo, se for para manter na metáfora. Né? Então, o neofascismo tem esse discurso anticomunista. Em segundo lugar, eles têm um discurso de defesa da família patriarcal. A defesa da família patriarcal é muito importante. Vejam bem, já no nazismo, no fascismo italiano, a defesa da família patriarcal era muito forte. Né? A Macchiocchi, né, a Maria Antonieta Macchiocchi, ela organizou um seminário lá acho que, se não me falha a memória, foi em Vincennes, na década de 70, tem um livro desse seminário, e lá existem várias contribuições mostrando o machismo, o patriarcalismo do discurso fascista e nazista. Né? As mulheres ganhavam um prêmio, né, pela procriação, no caso da Itália, né, quanto mais filho tivesse, eram premiadas, havia concurso da saúde feminina, etc. Agora, não era algo que aparecesse tanto, porque o movimento feminista na época, pelo menos na Alemanha, na Itália, era mais fraco do que a gente tem hoje. Eu acho que hoje o movimento socialista feminista é mais forte. Então, essa dimensão de defesa da família patriarcal aparece muito mais fortemente no neofascismo. Agora, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Tem uma ala popular do bolsonarismo. Essa ala são trabalhadores pobres que moram na periferia e que estão sendo arregimentados pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Essas igrejas, grande parte delas apoia o Trump aí nos Estados Unidos e apoia o Bolsonaro no Brasil. E, de fato, essa gente tem uma mentalidade muito conservadora, porque na defesa da família patriarcal vem tudo. Vem o antifeminismo, a misoginia e a homofobia. Né? Tudo, é um pacote só. Então é realmente uma coisa terrível. Mas eu acho que a esquerda devia tomar cuidado, tem aí uma tarefa muito complicada para a esquerda, mas também muito importante. Primeira questão, nós temos de ganhar esses trabalhadores. Essa gente é a gente que tem que estar conosco. E é preciso dizer isso e insistir nisso, porque o Brasil era tradicionalmente um país católico, grande parte da classe média é católica, e aí tem um preconceito contra os neopentecostais, estão entendendo? Então você fala de buscar um diálogo com os neopentecostais, logo vem aquela reação de incômodo. Eu acho isso um erro. Segunda coisa, tem que entender que a defesa da família patriarcal, nós, os socialistas, os progressistas, somos críticos da família patriarcal e devemos ser. Agora, a gente não pode imaginar que os populares que defendem a família patriarcal defendem apenas tão somente porque são conservadores, têm ideia conservadora na cabeça. Não é só isso. A família, para a população pobre da periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador da Bahia, é a unidade econômica na qual eles se ajudam. E as igrejas pentecostais funcionam como verdadeiras associações de auxílio mútuo, de socorro mútuo, que é o tipo de associação que está na origem do movimento operário. O movimento operário nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, no início organizavam-se muitas associações de socorro mútuo ou de auxílio mútuo. As igrejas pentecostais fazem isso.
Então você tem que entender que tem esse problema material mesmo por trás dessa história e que você tem que levar em consideração quando você vai fazer a luta ideológica, tentando tirá-los da influência dessa mentalidade retrógrada, conservadora, né? Aí um terceiro elemento que é importante no discurso fascista é o nacionalismo. Não é um nacionalismo econômico, não. O Bolsonaro entrega todas as riquezas do Brasil para o capital internacional. O governo dele foi isso que ele fez. Entregar as riquezas do território e da população brasileira para o capital internacional. Então, não é um nacionalismo econômico, é um nacionalismo tipicamente fascista, que imagina uma sociedade homogênea, e na qual aqueles que destoam devem ser eliminados. Então, o socialista, o feminista, a feminista, o antirracista, o sindicalista, o camponês que ocupa a terra, essa gente seriam verdadeiras doenças da sociedade brasileira. Eles estão manchando uma sociedade que é naturalmente homogênea e que eles vieram deturpar. Porque o nacionalismo é sempre conceber um coletivo imaginário. Eu posso conceber esse coletivo imaginário do seguinte modo, o nacionalismo, estou falando, né? Do seguinte modo, uma pátria dos trabalhadores. É pátria, portanto, é um coletivo dos trabalhadores. Então, me refiro, para definir esse coletivo, aos trabalhadores. Mas eu posso imaginar uma pátria das pessoas de bem, como dizem os bolsonaristas, que são as pessoas anticomunistas, machistas, racistas. O racismo deles é mais embutido, porque eles precisam, diferentemente dos Estados Unidos, a maior parte da população brasileira é negra. Então, quem quer disputar a eleição não pode ser racista de maneira muito aberta, né? Essa dimensão existe, mas é mais enrustida, mais oculta. Estou falando aqui, estou procurando procurar palavras que não criem dificuldade para o tradutor. Então, o bolsonarismo tem esse discurso anticomunista, machista e nacionalista no nível moral. É um nacionalismo moral, né? Você tem que ter uma nação moralmente forte, né? E isso atraiu muito. Atraiu quem? Em primeiro lugar, você tem 4 ou 5 variantes do bolsonarismo. E quais são as variantes do bolsonarismo? Você tem os fazendeiros que aderiram ao bolsonarismo para a defesa da propriedade da terra. O que significa o bolsonarismo para os fazendeiros? Significa que não haverá mais demarcação de terra indígena, não haverá mais demarcação das terras que estão sob controle dos antigos escravos, não haverá mais proibição de desmatamento da Amazônia, poderão desmatar livremente, etc. Esse é um bolsonarismo. Outro é o de classe média. Não tem nada a ver com isso, é completamente diferente. A preocupação da classe média é que não haja essa ascensão social dos de baixo, dos trabalhadores mais pobres. Você tem um outro bolsonarismo, que é esse bolsonarismo que eu acabei de citar, um bolsonarismo popular por causa da atuação militante das igrejas pentecostais e de inúmeros problemas que exigiriam uma análise mais sofisticada para dar conta disso. E você tem o bolsonarismo da grande burguesia associada. A grande burguesia associada está se lixando para saber, para ela não tem a menor importância saber se a classe média rica está decaindo ou não. O problema dela é outro, a rentabilidade dos investimentos financeiros e a rentabilidade do capital internacional investido aqui. Então, você tem variantes do bolsonarismo. A gente tem que prestar atenção para poder definir estratégia. Diante desse quadro, eu digo claramente, o calcanhar de Aquiles do bolsonarismo é esse bolsonarismo popular. E é aí que a esquerda tem que atuar.
Alguns comentaristas políticos argumentam que as estratégias para derrubar ou derrotar governos progressistas nas eleições mudaram desde as ditaduras dos anos 60 e 70. Entre as novas estratégias, podemos considerar a exposição de casos graves de corrupção, a perseguição judicial através de juízes aliados às ideologias de direita e a retórica odiosa disseminada através de redes sociais e mídia amigável. Você acha que a esquerda deve reinventar os seus mecanismos de oposição e resistência ao neoliberalismo e ao neofascismo? Claro que cada conjuntura, cada momento da história exige iniciativas, métodos novos de luta. O mais evidente aqui no Brasil, e eu creio, pelo que já li, a situação é a mesma nos Estados Unidos e na Argentina, a direita tem sabido, a extrema-direita, né, tem sabido utilizar as redes sociais muito melhor do que a esquerda o faz. Então, a esquerda tem que melhorar nessa matéria, não é? E também, porque, por exemplo, a organização e a mobilização bolsonarista usa muito as redes sociais. Eles não possuem um partido de massa, mas eles possuem um uso das redes sociais que permite eles mobilizarem a massa, principalmente da alta classe média. Aliás, eu não acrescentei um detalhe. O bolsonarismo mais mobilizado é o dos fazendeiros e o da alta classe média. O bolsonarismo popular é o menos mobilizado. Aliás, eu acho que bolsonarismo popular pode ser até exagero. O que você tem é um impacto popular do bolsonarismo. Mas essas manifestações bolsonaristas, como houve dia 26 de setembro na Paulista, lá é classe média, não tem populares lá, um número muito pequeno, está entendendo? Então, eu dizia, a esquerda tem sim que renovar os seus métodos de luta, mas eu não sei se decepciono o Alex e o Tomás ao dizer o seguinte, que a esquerda, na verdade, tem que recuperar seus antigos métodos de organização e de luta. Nós precisamos de um partido político de massa dos trabalhadores. É disso que nós precisamos. Não sei se vai ser um partido organizado em células no local de trabalho, um partido organizado em seções no local de moradia, um partido organizado em territórios, ou um partido que misture isso tudo. Mas a massa de trabalhadores tem de estar organizada num partido. Essas organizações de base têm de ter reuniões políticas frequentes, têm de ter uma imprensa própria, que não precisa ser impressa em papel, pode ser digital, mas tem que ter uma imprensa própria, que eles leiam e discutam, e, por intermédio dela, adquiram educação política. É isso que nós não temos. Então, as novidades devem ser buscadas, mas nós temos de recuperar aqueles instrumentos que foram os principais do período anterior e que não estão mortos, não. Assim como os trabalhadores estão aí, nunca houve tanto trabalhador assalariado na história do capitalismo, e também nunca houve tantos trabalhadores industriais na história do capitalismo. Se nós considerarmos a força de trabalho asiática, e sem querer fetichizar o trabalho industrial, porque eu não acho que o movimento socialista seja prioritariamente de trabalhadores industriais. Mesmo na época do Fordismo, os portuários e os ferroviários eram tão ou mais importantes que muitos trabalhadores industriais no movimento operário, muito mais importantes. Gráficos eram muito importantes, né? Então, no meu modo de ver, o que a esquerda tem de fazer prioritariamente é, nas condições novas atuais e adaptado a essas novas condições, lutar pela criação de um partido dos trabalhadores de massa, não um partido parlamentar de quadros
que é o partido no qual se transformou, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores no Brasil, mas um partido de massa, né, que faça com que os trabalhadores recuperem o papel histórico que tiveram nas décadas anteriores. Parece que se fechou uma janela de oportunidade na América do Sul para a eleição de um governo progressista como a eleição de Javier Milei. Como você acha que esta eleição afetará a relação entre Brasil e Argentina? É o possível avanço de uma direita organizada no mundo? A eleição do Milei foi muito importante, fortaleceu muito a extrema-direita na América Latina. O próprio bolsonarismo, é perceptível que o bolsonarismo ganhou mais impulso, ganhou mais ânimo com a vitória do Milei, inclusive eles compareceram na campanha eleitoral do Milei na Argentina, e foi algo que abateu, que foi visto e é uma derrota para a esquerda, né? Além do mais, essa extrema-direita está, sim, organizada internacionalmente. Então, foi uma grande derrota. O Milei ele vai boicotar o Mercosul, não é? Vai boicotar o Mercosul. O que significa isso? As burguesias internas da Argentina e do Brasil, que são as burguesias internas que mais ganham com o Mercosul, não é a do Paraguai nem a da Bolívia, não é? Essas burguesias internas vão ser muito prejudicadas. E os trabalhadores também, porque é aquela coisa, né? Os trabalhadores tendem a apoiar a política neodesenvolvimentista porque é uma política que faz a coisa mais elementar para o trabalhador dentro do capitalismo, que é criar empregos, né? E aí essa política do Milei vai derrubar o emprego, vai derrubar a renda, e um dos objetivos dele é boicotar e, na verdade, acabar com o Mercosul, né? Então foi muito danoso para a política internacional, inclusive dos estados da América Latina, né? Bom, você quer que a gente lhe faça alguma pergunta que a gente não fez até agora? Alguma coisinha que você queira falar que a gente não discutiu hoje? Eu vou retomar um pouco algo que eu já disse, mas desenvolvendo melhor. Eu penso o seguinte: tanto no Brasil quanto na América Latina, a democracia capitalista está vivendo uma situação de instabilidade, que pode vir a se tornar uma situação de crise mesmo, de crise aberta. E essa crise não será uma crise provocada pelo movimento popular e socialista, porque uma democracia capitalista pode entrar em crise devido ao avanço do movimento popular e socialista. Não se trata disso. Uma eventual crise da democracia capitalista seria provocada pelas forças mais reacionárias da burguesia e da alta classe média e dos fazendeiros, esses personagens sobre os quais falamos aqui hoje. E nós vimos no caso do Brasil, nós vimos na primeira grande crise, que foi a deposição em 2016 da ex-presidenta Dilma Rousseff, nós vimos que a reação popular contra o golpe de Estado foi muito frágil, muito, muito frágil. Em primeiro lugar, porque são esses trabalhadores da massa marginal que têm uma relação de tipo populista com o Lula e com os candidatos do PT. Mas, em segundo lugar, porque boa parte do movimento sindical, esses agora não são trabalhadores da massa marginal, são trabalhadores do setor formal, são organizados, boa parte do movimento sindical estava insatisfeita com a política social e econômica do governo Dilma, não é? E estavam insatisfeitos com razão. Então, a política que consiste em tomar muito cuidado para evitar a reação da direita é uma política que se revelou problemática.
Se revelou problemática porque, na hora que a direita partiu para a ofensiva, não foi possível organizar uma defesa significativa da democracia capitalista, porque, para nós, embora a democracia capitalista tenha limites muito estreitos para os trabalhadores, a gente tem que defender a democracia capitalista quando ela está sendo atacada pelo fascismo, né? A opção é defender, mesmo que criticamente, a democracia capitalista. E eu estou muito preocupado com isso no Brasil e na América Latina. Acho que essa democracia está num período de instabilidade. Crise é quando é um momento de curta duração, quando tem já em marcha um golpe de Estado mesmo, né? Nós vivemos isso no Brasil durante o governo Bolsonaro, agora não é mais a situação. Então, eu fico preocupado com isso, uma eventual crise e fechamento eliminação dos regimes democráticos no Brasil e na América Latina. Então, acho que o governo Lula atual ele está governando em limites muito mais estreitos do que governou na década de 2000, tem novas legislações, novas instituições, novas relações políticas que comprimem muito a margem de manobra do Lula. O PT é uma minoria muito pequena no Congresso Nacional. Muitos se decepcionam com o PT depois da aliança com o PMDB, ainda mais depois que o Cunha entra em jogo. A senhora se arrepende? A decepção tem que ser dado o seguinte: você, para governar, precisa de maioria no Congresso. Os que estão decepcionados têm de se perguntar por que nós não elegemos senadores e deputados e deixamos que, para ter 2/3 na Câmara e no Senado, no Congresso, era necessário 20 partidos. Nós erramos em não perceber que a hegemonia pela direita era crescente, porque ela não estava posta inteiramente em 2014, quando nós fizemos o acerto. São 70, 80 deputados, não é? Então, o Lula está necessitando do apoio de partidos conservadores, inclusive de partidos que apoiaram o Bolsonaro. Então, é a mesma situação da Dilma. Como é que você pode ter garantia que você vai até o fim do mandato se na sua base você tem como elementos fundamentais partidos conservadores e reacionários e que na primeira oportunidade podem te abandonar, como abandonaram a Dilma e aprovaram o impeachment, né? É uma situação diferente da Argentina e da Bolívia, porque na Argentina e na Bolívia os governos de centro-esquerda, como os Kirchner, o Evo Morales, mesmo o Arce agora, o partido deles conquista a maioria no Congresso Nacional. Seja diretamente como o MAS na Bolívia, Movimento ao Socialismo, sempre tiveram maioria absoluta no Congresso, esse partido. Lá, o impeachment não serve como caminho para o golpe da direita. Tanto é que lá teve que ser um golpe de força mesmo, né? Na Argentina também, os peronistas eles quase chegaram na maioria absoluta. Aí faz aliança com 2 pequenos partidos de esquerda, já tem maioria absoluta. Aqui no Brasil, não. Você tem que o Lula e a Dilma governaram assediados, governaram e governam assediados pelo Congresso Nacional. Além do mais, agora, antes o Lula tinha como oponente apenas a direita tradicional, neoliberal. Hoje ele tem, além da direita tradicional e neoliberal, a extrema-direita fascista. É um novo limite político. Existe nova legislação, como o teto de gasto e outras, a independência do Banco Central. Tudo isso está limitando muito a aplicação da política neodesenvolvimentista, ou seja, limitando muito a política de estímulo ao crescimento, muito limitada, e as políticas sociais. Tudo isso está muito limitado hoje, muito, muito limitado. Eu sou pessimista, principalmente em relação ao ano que vem. E as pesquisas de opinião mostram que o Lula não melhorou a receptividade ao governo Lula não melhorou. Ele está estacionado em 30%.
Então, eu queria concluir essa entrevista que eu tive o prazer de fazer com vocês. Foi uma experiência muito agradável e espero também que produtiva, manifestando essa minha preocupação e essa urgência da organização e da mobilização popular. Well, that is all the time that we have for today, but thanks for listening in. Reform and Political Crisis in Brazil is available for purchase online through Haymarket Books. Check the show notes for a link to where you can order a copy. To receive updates from our journal about new issues, articles, and podcasts, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. And don't forget to subscribe and rate our podcast on Spotify, Apple Podcasts, YouTube, or your preferred podcast listening app. Hasta la próxima. Gracias. I learned a lot reading your book. It was fantastic. I had a question about when you were talking about neo-fascism and on that topic, you mentioned a number of authors that I've read, but some that I haven't. Benjamin Teitelbaum, his book is really great on traditionalism. But there was a few other books that you mentioned. Could I send you an email to ask you for recommendations on books to read about fascism or neo-fascism? My doctoral thesis is on that topic, and I found your chapter in this book amazing and really helpful. But there was a few scholars you mentioned today that I hadn't heard of, so I'd be curious to if you could give me those recommendations. I can, you want some books about neo-fascism, no, Alex? Sí, sí. Send to you when I send the link of work part. I will send you. I don't know if it is if there are many things interesting, but I know something. I will send you. A little 8, 9, 10 books, something like that. Perfect. Muito obrigado, Armando, por sua participação e que você tenha grande dia, bom dia. E Não, eu
quero agradecer também ao Thomas, ao Alex, dizer que foi muito agradável, espero que tenha sido produtiva a conversa Muito. e que Muito. ajude aqueles que chegarem a escutá-la. Tá bom. Well, obrigado outra vez, Ana. Bom dia. Bye. Bye. Recording stopped. Oh, that was something. Holy shit. It got way better. So should I close? Oh yeah, that's In fine. the beginning, I was a little worried because just thinking of the podcast, that they were really long. So, but then they got a little shorter as we move forward, and then if he sends me all that audiovisual stuff, We can weave it and then in. you can read sections of the book, Yeah. then we can cut them and provide some space for Yeah, like spacing out. deconnecting and connecting back. Yeah. And I understood most of what he was saying, but there were definitely times where I was just kind of like in and out of consciousness a little. But I thought he did a good job answering the questions. Yeah, we have like an hour and 20 minutes. I would think I can cut some of the longish questions and break them up with using your voice and the audiovisual stuff. And then I'm gonna re-record my questions, try to make them more casual, and maybe include like, without being Yeah, I know what you mean. ethically wrong. Yeah. But I say a couple of things just to break up the pace. Yeah. Yeah. Yeah, that would be good. You know, just like a couple of words. Yeah, I wish I could. I just don't Yeah. speak Portuguese. But this one, I felt that for the first time, I could have been more conversational, but because my Portuguese is so bad, that I thought, oh, okay, well, just let it roll, and then in post-edit we can fix it. Yeah. I found it pretty interesting, though. He was name-dropping a lot of stuff that... Yeah, I was thinking of writing it down, but I noticed, too, for the first time that which is important to notice, that as if I take my eyes out of the Zoom... Well, he was looking mostly at me because I was asking all the questions. Yeah. But as I took my eyes out of it and looked away, he thought that I was losing... that I was not paying attention anymore. I did it once when I kind of smiled at you because he was like, punto número 4. Yeah. Like whenever I wanted to Yeah. step in, and he noticed right Yeah, away. He yeah, said, yeah. oh, am I going too long? So Yeah. it's kind of interesting how Yeah. they really look at you when they're talking. So Yeah. I can't really Yeah. look away or do anything like that because they notice. And I fucked up by not having a pen and paper. Because I wanted to write down some of the stuff he was saying, and then I was like, oh, God, I can't get my paper. Well, we have the recording, so when I edit, if he doesn't send you all, when I edit, I can get some of those names and send them to some I of hope them. he understood my question. Yeah. Okay. Yeah, and the pronunciation was a little hard because he has that kind of Portuguese pronunciation. Some names that are Italian, I think. Yeah. A few of them were Italian, so I wasn't sure. Like his pronunciation of Gramsci is very Brazilian, so I knew he was talking about Gramsci because I read the book, but... Did he say Gramsci or what did I he say? don't know, yeah, or Gromsky or something like that. Yeah. So... Oh, we can turn the recording off. It was good. It was really good. Yeah, it was. I like the ending when he said about the reorganization of the left, and that was interesting. Okay, I'll let you do it so I don't screw it up. Just leave. Should I record the outro now? You know what? I have to re-record a lot of stuff. So we'll just do maybe we'll wait because you'll have to come in anyways to do the readings of the book, the parts of the book. That's we'll have true. to try it out. I want to record some music for that.